para você. Vamos lá. Sexta-feira, 7h33 da manhã, aqui nos Ermidas, em Divinópolis, está fazendo um frio de lascar. São 15 graus aqui. Nossa, mas tá muito frio. Vim até de moletom hoje, porque realmente está muito frio. E notícias muito boas, notícias ótimas, excelentes. Final de semana de encontro de mulheres. O encontro vai ser um estouro. A verdade é essa, o encontro vai ser uma coisa de louco. Bom dia para todas vocês. Cris Doceria, Rafinha, Valerinha, Eula Nunes, bom dia para todos. Consultora Andresa Alves, tudo bem, Andresa Alves? Vamos chegando, povo. Deus é muito bom, né? Final de semana de encontro vai ser muito bacana, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, todos que vocês estão vindo. Saiba que Deus está preparando algo especial para cada uma. Deus está preparando um momento especialíssimo com você, Valerinha. Estou aqui agora com o pé congelando em Ribeirão das Neves, mas Ribeirão das Neves é assim, é complexo aí, né? Quando é calor demais, quando é frio demais. Então, assim, né? É um lugar cujo clima é bem complexo, né? Deus abençoe todos vocês enquanto o pessoal vai chegando, né? Vamos orar, né? Clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? Que o Senhor esteja ali caminhando com a gente, nos direcionando aí em tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, né? Deus direcione e fale conosco. Amém? Onde você estiver, seja lá, seja em casa, seja no caminho do trabalho, indo para a padaria, né? Aonde você estiver. Gente, eu falo um pouquinho mais baixo que a Rafa, e o celular da Rafa é melhor que o meu. Então, o barulho batendo no fundo foi porque acabou de passar um caminhão aqui gigante, mas eu falo um pouquinho mais baixo mesmo, tá? Então, feche seus olhos aí onde você estiver, né? Deus abençoe as nossas vidas. Cláudia, Cibele, Fina entrando aí também, né? Feche aí seus olhos um pouquinho, vamos clamar ao Senhor. Deus, fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui de coração aberto, plena sexta-feira, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai, nos direciona na Tua palavra, que essa palavra que está escrita aqui em letras, através da Bíblia, Deus, possa se tornar vida nos nossos corações e na nossa mente. Que essa palavra que foi revelada há tantos anos atrás e hoje chegou até nós, que ela possa fazer sentido e transformar mesmo os nossos corações. Deus, fala conosco através da leitura, daquilo que nós vamos entender nessa caminhada, nessa sexta-feira juntos, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? Sei que muitas pessoas têm os seus afazeres. Vamos tentar ser o mais breve possível aí, né? Nesse bate-papo nosso. E eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia junto comigo, lá em 1 Samuel. Nós já começamos aí o livro de 1 Samuel, né? Não sei se todos vocês estão fazendo e acompanhando o nosso plano de leitura bíblica, né? Mas todo dia nós fizemos um propósito aí no começo do ano para que a gente pudesse ler a Bíblia toda até o final do ano. E para isso a gente tem um plano que nós estamos seguindo, né? Todas as segundas, terças-feiras a gente posta no Instagram. E aí esse plano a gente vai lendo juntos, e à medida que o plano vai avançando, nós vamos avançando junto com eles, né? E aí a gente vai trocando ideias a respeito do que está sendo falado. Alguns livros eu adianto, outros a gente
né, vai caminhando junto, igual Samuel é um livro bem grande, Samuel, Reis, então a gente, à medida que for avançando, nós vamos conversando sobre as histórias que estão lá escritas, tá? Mas basicamente é isso. Se você não conhece sobre o plano, né, lá no nosso Instagram, nesse que você está vendo agora, inclusive tem lá o plano postadinho, bonitinho, um postzinho rosa. Entra lá, começa a ler a Bíblia com a gente, vai ser sensacional. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou escrever aqui porque toda hora chega alguém e pergunta qual é o texto de hoje. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel 3. Pronto, vou deixar ele fixado aqui. E aí vai ficar mais fácil quem chegar. Nós vamos ler um pedacinho aqui de 1 Samuel 3, né? O capítulo ele é um pouquinho grande, não vou ler tudo, né? Mas vamos ler o pedacinho aí que a gente consiga entender alguma coisa. Aí depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Prepara o coração, abra seu coração antes de mais nada, né? Porque para ouvir a palavra de Deus a gente tem que estar com o coração aberto. Mas vamos lá. Não sei se você estava na última live, nas duas últimas na verdade, mas a gente falou um pouco sobre a história de Ana e Penina, que eram as mulheres de um cara chamado Eucana, né? Ana era uma mulher que era estéril, Penina não, tinha na verdade muitos filhos, né? E as duas tinham uma certa rivalidade entre elas, porque Ana era a esposa preferida de Eucana, porém ela é estéril, e Penina não era a favorita, mas tinha muitos filhos. E todos os dias, né, todos os anos eles iam adorar a Deus, né? Eles saíam da sua cidade, iam para uma outra cidade para adorar a Deus. E Penina, né, irritava muito Ana, porque ela não tinha filhos. Um belo dia ela está lá orando, chega o sacerdote Eli, acha que ela está bêbada, né, porque ela estava orando baixinho. E ali ela fala com o sacerdote: não, eu estou colocando as minhas amarguras para fora porque o Senhor tem visto aí tudo que eu tenho passado. E o sacerdote ele fala com ela: olha, que Deus conceda aquilo que o seu coração está pedindo. Passou pouco tempo, Ana fica grávida e ela consagra o filho ao Senhor, falando o seguinte: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor, vou entregá-lo para o sacerdócio e ele jamais terá sua barba e os seus cabelos cortados, né? Que é o caso de Samuel. E aí, assim acontece que Ana fica grávida, cumpre ali aquele voto que ela fez diante do Senhor e entrega o filho dela para o sacerdócio, né? Desde novinho, então, essa questão aí de trazendo aí para o nosso cotidiano de hoje, né? Igreja faz parte aí da vida de Samuel, né? Então ele foi entregue bem novinho para poder servir a Deus. E aí nós vamos ler então hoje o texto que fala exatamente do chamado de Samuel, não o chamado para o trabalho, mas o chamado de Deus para Samuel. E aí isso foi só um pano de fundo aí para a gente relembrar o que foi falado. E aí nós vamos começar então 1 Samuel 3, verso 1. Lá fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, né? Porque eu vou parar aqui no meio do caminho. E aí a gente vai trocar uma ideia depois. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ou seja, Eli era o sacerdote, e Samuel ministrava diante de Deus. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel então respondeu: estou aqui, e correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou?
Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Não, meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou outra vez a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E aí Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel. Nós vamos parar por aqui. Depois a gente deixa aberto aí ainda, que depois nós vamos ler o finalzinho desse texto, né, pra gente chegar a algumas conclusões aqui. Mas quando eu vejo esse texto, tem algumas coisas que me chamam a atenção logo de cara, né? E eu queria compartilhar aí com vocês algumas situações. Samuel, né, gente, é um dos profetas mais famosos que tem na Bíblia, né? Ele é um cara assim fenomenal. A Bíblia fala que Samuel foi o último juiz de Israel, né? Então, daquele livro de juízes que a gente leu, né, Samuel foi o último juiz. Então, ele foi o último daquela leva de juízes. Por quê? Porque depois de Samuel, quando Samuel está velho, a gente vai ler isso mais para frente, né? O povo de Israel pede um rei. Então, para ali o tempo em que os juízes direcionavam o povo, Israel pede um rei para que reine sobre eles. Então começa a entrar numa época de reinado em Israel. Por isso que a gente tem essa divisão entre um e o outro. E Samuel, né, ele, como a gente falou um pouquinho mais cedo, ele foi entregue muito cedo para poder trabalhar para Deus, né? Foi entregue muito cedo para o sacerdócio, então ele trabalhar para Deus fazia parte da rotina dele. E aí, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que Samuel estava trabalhando sob a direção de Eli, né? Samuel não fazia aquilo que ele achava que era bom, aquilo que bem entendia, né? Ele estava trabalhando ali, mas ele tinha uma direção, né? A primeira coisa que me chama a atenção quando eu vejo esse texto é o fato de que ele não fazia aquilo que ele queria, ele trabalhava de acordo com aquilo que era direcionado para ele. Mas o principal de tudo, né, pessoal, é que eu queria trazer algumas reflexões para vocês juntos, né, para a gente construir algumas coisas. É o seguinte: eu faço parte da vida de igreja desde que eu sou muito novo também, né? Eu achava que eu tinha começado a ir na igreja quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade. Mas aí, esses dias para trás, eu estava conversando com a minha mãe e aí eu descobri que eu comecei a ir na igreja mais cedo, né? Enquanto eu tinha ali em torno de uns 6 anos de idade. Então, essa questão de igreja, né, para mim é muito normal viver esse tipo de situação. Viver igreja para mim é muito normal, sempre fez parte da minha rotina. Só que eu comecei ao longo de todo esse tempo, né, e muito mais agora, depois de mais velho, né, mais maduro e de fato dedicando uma vida para Deus, né? Hoje o meu trabalho, um dos meus principais trabalhos, graças a Deus, porque Deus é bom, né? Eu sou pastor em uma igreja aqui em Divinópolis e Deus me deu a oportunidade e o privilégio de trabalhar para o reino, né? E eu me sinto muito grato com essa oportunidade, né? E então e hoje, né, com esse olhar de pastor, eu consigo perceber que de fato existe algo aqui no texto de Samuel que se traduz em uma verdade tremenda para as nossas vidas,
né? E a gente precisa se atentar para isso. E qual é essa verdade? A primeira parte dessa verdade que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Lá no verso 1, a Bíblia falava que o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel era um ministro diante de Deus e um ministro muito diligente, né? Ele fazia tudo aquilo que ele direcionava, tudo aquilo que ele ordenava. Samuel era um ministro diligente, muito bom. Ele fazia o que fazia bem feito. Só que olha que contraste interessante. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. No verso 1 do capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, no verso 1. E no verso 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aqui, gente, tem uma verdade assim tremenda para as nossas vidas. Muitas pessoas ministram diante de Deus. Muitas pessoas trabalham para Jesus, mas são poucos aqueles que de fato conhecem quem é Jesus. Muitas pessoas trabalham em nome de Deus, fazem coisas para Deus e desempenham funções na casa de Deus, mas poucas pessoas conhecem de fato quem é Deus. E isso tem uma diferença gigantesca, porque hoje principalmente a nossa cultura, né, é uma cultura muito da meritocracia, né? O que é isso? Eu recebo recompensas de acordo com as minhas atitudes, né? Hoje a nossa cultura ela é muito meritocrata, né? É baseada no seu mérito. E a gente aprendeu, eu pelo menos desde muito novo também eu aprendi isso, né? Que eu receberia das mãos de Deus de acordo com a minha conduta, de acordo com aquilo que eu fizesse, se eu fosse bom, né? A gente tem aí por exemplo, a questão do presentes de final de ano, né? Algumas famílias ensinam, aí tem a cultura de falar sobre Papai Noel, enfim, né? E outras datas comemorativas. Olha, se você for bonzinho, Papai Noel vai trazer um presente para você. Se você for bonzinho, Coelhinho da Páscoa traz aí um presente para você. Só estou dando alguns exemplos de coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Na cultura das pessoas em geral, tá? Não estou falando que eu acredito, mas é um exemplo do que acontece na maior parte das casas. E o que isso nos leva a crer e a entender? Que se eu for bonzinho, se eu for uma pessoa que obedece aquelas regrinhas, né, ser obediente, etc., eu vou ganhar uma recompensa. E se eu não for bonzinho, eu também não ganho as minhas recompensas. E isso se traduz muito no nosso relacionamento com Deus, porque nós também somos ensinados a que se você for bom, Deus vai te recompensar. Se você for ruim, Deus vai te castigar. Não é à toa que eu, assim, né, desde novo também sempre ouço aquela expressão: olha, Deus tá vendo, Deus castiga, Deus castiga. E eu sempre enxerguei Deus como se fosse um camarada que ele estivesse lá em cima, sentado naquelas cadeiras de luxo, aqueles tronos bem bonitos, né? Essa é a visão que eu tinha, assim, primordialmente de Deus. Um cara que estava muito distante de mim e que estava me observando o tempo todo. Eu sempre me senti uma pessoa observada o tempo todo. Esse cara estava pronto para poder dar um joinha quando eu fazia coisas boas, mas ele também estava pronto a mandar um raio em mim quando eu fazia coisas ruins, né? E isso sempre fez muito parte da minha cultura, porque eu de fato não conhecia Deus. E isso fez parte da minha vida durante muitos anos. Por quê? Porque é perfeitamente
normal, não estou falando que é o certo, mas é perfeitamente normal você ter pessoas que ministram diante de Deus, você ter pessoas que tocam na igreja, você ter pessoas que desempenham funções dentro da igreja, pessoas que lideram grupos de jovens, pessoas que lideram células, pessoas que fazem coisas para Deus constantemente, mas ainda assim não conhecem a Deus. Isso é uma triste realidade, porque muitas vezes isso só reforça no nosso coração a questão da meritocracia, porque leva com que eu e você continuemos fazendo, ao invés de entender e se relacionar com Deus. O relacionamento com Deus, pessoal, é algo que, se eu pudesse destacar uma característica forte para aqueles que desejam de fato ter um relacionamento verdadeiro com Deus, seria o tempo. Eu tô para fazer alguma coisa, né, em relação a isso, não sei, né, minha cabeça fica fervilhando o tempo todo em relação aos planos futuros, mas eu tenho visto tanto que o tempo ele é importante na vida do ser humano, principalmente no relacionamento com Deus, porque não se constrói nenhum tipo de relacionamento se você não investir tempo naquele relacionamento, naquela amizade, naquele convívio. E hoje o que eu percebo é que o que as pessoas menos têm para dedicar para Deus é o quê? O tempo. As pessoas têm tempo para fazer tudo. Elas têm tempo para trabalhar, pessoas têm tempo para poder assistir televisão, têm tempo para assistir Netflix, para cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de marido, cuidar de esposa. Tempo para poder fazer bicicleta, faz academia, faz um esporte, beach tênis que está na modinha. Chega, faz aquele montoeira de coisas. Só que chega no final do dia, aquilo que de fato é necessário não foi feito. Que é o quê? Tempo com Jesus. E quando a gente fala que muitas vezes a gente entrega a sobra do que nós temos para Deus, é porque de fato é assim. A gente faz tudo o que tem para fazer durante todo um dia. No final desse dia, aquele tempo que sobra é o tempo que de fato eu e você costumamos dedicar para Deus. A gente não dedica um tempo para Deus da nossa melhor hora do dia, porque na nossa melhor hora do dia, o que nós costumamos estar fazendo? Trabalhando. Então, o nosso tempo com vigor, que é a melhor hora do dia, nós costumamos entregar esse tempo para poder ganhar dinheiro. Enquanto a gente talvez, se a gente entendesse a dinâmica do relacionamento com Deus, a gente entregaria esse melhor do nosso tempo para buscar a Deus. Por quê? Porque é no seu momento de maior vigor, no momento em que você está mais desperto, com a cabeça funcionando, é que você deveria de fato dedicar tempo para buscar a Deus. Mas o que a gente faz? A gente chega no final do dia cansado, estressado, né? Já depois de comer, tomar um banho, fazer tudo que a gente fez, aí o que a gente para fazer? Senta não, na verdade a gente deita na nossa cama, pega ali a Bíblia no celular, depois de mexer muito no Instagram, ver o que o Pedro e a Rafa fizeram durante o dia, fuxicar a vida de um monte de gente, dar notícia dos vizinhos, dar notícia da turma, mandar uns direct pro povo que te chamou durante o dia. Depois que a gente faz um monte de coisa, a gente lembra que a gente precisa ler a Bíblia. E sabe o que acontece? A gente literalmente dorme lendo a Bíblia. Ou seja, a última coisa do nosso dia, com o resto daquilo que nos resta de força, a gente entrega para Deus. Ou seja, a sobra.
enquanto nós deveríamos, de fato, entender que a nossa entrega para Deus, ela tem que ser do melhor que nós temos. Porque nós não estamos fazendo para qualquer um. Nós estamos fazendo para Deus. E se é para fazer para Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor. Só que qual é o grande problema? Nós continuamos entregando para Deus aquilo que nós temos de pior. Não tem como construir um relacionamento com Deus, não tem como a gente construir uma amizade com Deus, sendo que nós não dedicamos tempo de qualidade para esse relacionamento. Ontem eu fui numa festa de crianças, né? E tinha muita gente que eu não conhecia. Algumas pessoas que eu já era habituado à presença delas e outras pessoas que eu não conhecia. Imagine se eu chego lá nessa festa e conheço uma pessoa nova, né? Chega lá um cara lá, e aí, prazer, não sei o que, eu sou fulano de tal, não sei o que, e aí a gente começa a trocar uma ideia ali naquela festa. Bom, foi um com a cara do outro, tá legal, achamos bacana, né? O cara é gente boa, vamos construir um relacionamento, o cara é bacana pra caramba. Só que toda vez que eu encontro com essa pessoa, o primeiro encontro foi muito bom, foi muito legal. Mas toda vez que eu encontro com essa pessoa, a gente senta para poder comer alguma coisa, para poder bater um papo, e eu durmo na frente dela. Ó, pesco ali na frente dessa pessoa. O que esse cara vai falar? Uai, tá doido? Você me chamou pra gente, sei lá, comer alguma coisa, tomar um refrigerante com a Coca-Cola, e você chega aqui, tá dormindo, e toda vez que a gente sai, que a gente marca de fazer alguma coisa, você tá dormindo? Dorme na sua casa, pô, se você tá com tanto sono assim, por que você me chamou pra gente sair, né? Por que você tá me chamando pra gente dedicar um tempo? Gente, não faz sentido eu chamar uma pessoa para sair, para querer ser amigo dessa pessoa, para estreitar o relacionamento, e eu dormir nesse momento que eu deveria estar conversando com ela. Só que a gente não consegue entender, gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes em algumas lives, e eu fiz uma live há um tempo atrás só dedicada para isso. Nós não conseguimos muitas vezes entender que Deus é uma pessoa, e a gente acha que Deus entende tudo. De fato, Ele entende tudo que nós fazemos, né? Porque Ele é Deus. Mas não, o entender não significa que Ele concorde, porque nós fazemos aquilo que nós queremos com Deus, como se Deus tivesse que, literalmente, concordar e aceitar a nossa entrega do nosso tempo, que é o pior que nós temos, e fazer com que o relacionamento com Deus seja uma porcaria, fazendo com que o nosso relacionamento com Deus seja um trem mais chato do mundo, que nós não entregaríamos nem para a pior pessoa que a gente conhece. Mas Deus tem que aceitar. Afinal de contas, Deus é Deus, e Ele tem que aceitar quando eu entrego o meu pior para Ele. Ele tem que aceitar, Ele tem que entender que eu estou cansado demais hoje para poder relacionar com Ele. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É que quando o bicho pega, a gente corre para Deus. E aí a gente vem com o rabinho entre as pernas e corre para Jesus. E aí pede. E Deus até, muitas vezes, vem em nosso socorro. Ok, vou te ajudar. Aquele cara que eu conheci, imagina que ele é muito rico, e aí toda vez que eu encontro com ele, eu durmo, eu pesco, e eu não tenho interesse, eu me distraio quando eu estou conversando com ele. Bom, só que ele é muito rico, e aí, constantemente, eu, né, nesse exemplo, sou uma pessoa descontrolada financeiramente. Todas as vezes eu vou lá e peço para ele me salvar numa conta. Paga essa conta aqui para mim, ele vai e me ajuda. Você acha que isso é seria um relacionamento saudável? Né? Eu só procuro esse amigo quando eu estou no sufoco financeiro, para que ele pague uma conta para mim, para que ele me ajude, porque eu sei que ele tem muito dinheiro.
Mas na hora de relacionar, na verdade, eu tô pouquíssimo interessado. Eu prefiro mais mexer no Instagram ou cochilar ou fazer qualquer outra coisa que não seja me dedicar a esse relacionamento. Eu nem sei, na verdade, o que ele gosta. Nem sei o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer. Na verdade, assim como Samuel, muitas pessoas ministram diante de Deus e até fazem coisas para Deus, mas não conseguem ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. E eu vou falar para vocês uma coisa, as igrejas estão assim de gente. Eu diria que a grande maioria das pessoas que estão presentes dentro das igrejas são como o menino Samuel, que ministram, que são diligentes, são pessoas que se dedicam para trabalhar para Deus, mas ainda não conhecem a Jesus, ainda não conhecem quem é Deus. E nessa manhã, né, eu queria fazer um desafio para você, que você saia desse campo de fazer coisas para Deus e você entre em um outro patamar desse relacionamento com Jesus, que é o de conhecer a Deus. Meu desafio é: pare de fazer um pouco coisas para Deus no sentido de só fazer e se dedique em conhecer a Deus, porque é muito mais importante que a gente conheça do que a gente faça coisa para Deus. Conhecer a Deus é muito mais importante do que fazer coisas para Ele. E aí, o segundo ponto que eu tenho para falar, né? Eu vou começar com um exemplo que talvez possa ajudar vocês a entender um pouquinho, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de conversar com a Rafa no telefone, né? A Rafa atende muito pouco telefone, é verdade, né? Inclusive meu telefonema. E é muito engraçado, né? Mexe com o celular o dia inteiro, né? Faz stories para dar com pau e toda vez que você precisa falar com o telefone, nunca te atende. Acorda com o telefone, toma café com o telefone, filma, não sei o que. Faz tudo com o telefone. Quando você precisa de falar, não consegue. Mulher é complicado, né? Mas enfim. Brincadeiras à parte. Quando eu conheci a Rafa, né, a gente ainda não tinha essa questão do WhatsApp, não era tão assim utilizado, né? Tava começando ali, enfim. E aí, algumas vezes eu cheguei a ligar para Rafa e eu tive a impressão de que era a Mari, porque a voz das duas é muito parecida. E algumas vezes eu já liguei para a Mari com a impressão de que era a Rafa, né? E isso eu sempre ficava um pouco confuso em saber quem era quem, né? E isso me deixava assim, nossa, mas complexo. Só que à medida que o tempo foi passando, eu comecei a entender as diferenças que existiam entre as vozes delas, né? Eu comecei a entender isso de uma maneira um pouco mais robusta, né? E hoje, se eu falar com uma e com outra no telefone, eu consigo diferenciar na hora quem é quem. Na verdade, só pelo alô, eu já sei que é a minha esposa. Esses dias para trás, a gente estava em algum lugar, eu não lembro aonde. Tinha muita gente, eu acho que era numa festa. Eu não lembro exatamente onde foi, não sei se foi na igreja, numa festa, enfim. E aí, no meio desse lugar, a Rafa me chamou, mas ela me chamou assim, bem no fundo, uma voz muito pequena, ela falou alguma coisa assim. Na hora eu já virei, eu já sabia onde ela estava e já sabia que era exatamente ela. Foi só, certeiro. Eu lembro que ela até fez uma brincadeira, falou, nossa, mas se eu nem falei direito, você já sabia que era com você e que era eu que estava falando. Eu falei, pois é,
conheço sua voz no meio da multidão. Brinquei com ela assim, sabe? E isso de fato, né? O conheço a sua voz no meio da multidão é fruto de uma dedicação de 10 anos que nós vamos já de relacionamento, né? Então são 10 anos me dedicando a conhecer melhor a Rafa, são 10 anos me dedicando para poder entender quem é ela, 10 anos convivendo com ela constantemente, que me fazem chegar nesse nível de intimidade, a ponto dela só falar um alô no telefone e eu já saber que é ela. São 10 anos dedicando para esse relacionamento, 10 anos ininterruptos. Todos os dias eu me dedico para esse relacionamento, para que eu consiga conhecer a Rafa um pouquinho melhor. Moral da história: nós precisamos também nos dedicar no nosso relacionamento com Deus, porque Deus pode até querer muitas vezes falar com a gente, porém existem muitas outras vozes falando com a gente dentro da nossa rotina. Desde o momento em que você acorda, já existem várias vozes falando com você. A voz da sua consciência, existe a voz do seu marido, a voz dos seus filhos, e aí você ouve as vozes do seu chefe, você ouve as pessoas no caminho do trabalho, você tem as vozes que falam com você durante um dia, amigos, muitas vozes. Só que no final de tudo, o que importa é se a gente de fato ouviu e conseguiu entender uma voz apenas falando conosco, que é a voz de Deus. Mas como ouvir e como diferenciar a voz de Deus no meio de tantas outras vozes que falam com a gente? Como você, num contexto, vamos até ser um pouco mais crentinho hoje, né? Como que num contexto espiritual que nós temos vozes vindas de tudo quanto é lado, né? Como é que você consegue saber se é a voz de Deus? Não tem outra maneira de você ouvir a voz de Deus se você não dedica tempo para Ele. Isso é uma verdade. Se você não dedicar tempo para Deus, você não vai ser capaz de ouvir a voz dele quando ele te chamar. E sabe o que eu tenho visto, né? Mais uma vez, nessa caminhada que eu tenho trilhado, eu tenho visto o seguinte: as pessoas querem experimentar, elas querem muito experimentar o sobrenatural de Deus. Deus faz isso na minha vida. Deus faz aquilo. Deus, através dos seus pedidos. Mas, e tem uma frase que ela é muito comum na vida do cristão, é: Deus, fala comigo. Fala comigo. Mas o que adianta Deus falar se você não sabe ouvir a voz dele no meio de tantas outras vozes? O que adianta Deus falar se você não vai saber identificar a voz dele? Do que adianta Deus falar se você não está conseguindo ouvir o que ele está dizendo? Porque você está muito confuso com tantas vozes que falam ao seu coração ao longo de um dia. O que adianta? E mesmo assim, Deus não desiste de falar conosco. Deus insiste, assim como ele insistiu com Samuel, que não conhecia sua voz. Deus insiste conosco, mas a gente precisa querer de fato fazer com que isso se torne uma realidade nas nossas vidas, que é ouvir a voz de Deus. Você precisa querer isso no seu coração. E mais do que isso, quando eu não sei fazer alguma coisa, o que é o mais inteligente? Eu procuro aprender. E eu aprendo com quem? Com quem sabe. Então eu procuro alguém que eu tenho confiança, que eu sei que sabe ouvir a voz de Deus, e eu
peço uma orientação para essa pessoa. Só que assim como nos casamentos, né, o ser humano ele tem uma terrível mania de autossuficiência. Se tem duas coisas que o ser humano acha que ele é bom por natureza, são casamento e relacionamento com Deus. Talvez o casamento até mais, porque nenhuma pessoa admite que ela não sabe nada sobre relacionamentos e busca ajudas. A maior parte das pessoas entram para dentro dos relacionamentos matrimoniais, entram para dentro dos casamentos sem saber absolutamente nada do que elas estão fazendo e as consequências dessas decisões, e elas entram para dentro dos casamentos e lá logo nos primeiros dias viram um pé de guerra, e é por isso que os índices de divórcio eles são altíssimos. Por quê? Porque as pessoas não se dedicam nos relacionamentos. Elas acham que o relacionamento e casamento é aquele sentimento eufórico que fica nos nossos corações quando a gente conhece uma pessoa interessante. Fica aquele sentimento de querer estar perto, aquele sentimento gostoso. E as pessoas acham que isso é o combustível correto para que um casamento dê certo, mas não é. A paixão, ela é um sentimento totalmente enganoso, que de fato pode, se usado da maneira correta, pode ser muito bom para um relacionamento, mas uma paixão não sustenta de modo algum um casamento. O casamento jamais pode ser ancorado em paixão, porque paixão é um sentimento, aquele sentimento avassalador que vem até nós, que faz com que a gente queira estar perto, e aquela coisa meio que incontrolável. Porém, a paixão ela passa. É igual um fogo que precisa ser alimentado o tempo todo, porque senão rapidamente ele se apaga. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Nós precisamos, de fato, do nosso relacionamento com Deus, a gente precisa dedicar tempo. Se a gente quer ouvir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes, como a gente faz com a voz do nosso marido e da nossa esposa, precisa haver dedicação de tempo. Nós precisamos, de fato, colocar Deus no seu devido lugar. Nessa nossa jornada e caminhada, nós precisamos colocar a Deus no devido lugar. Sabe por quê? Porque a gente só não coloca Deus aonde Ele deveria estar porque nós não conseguimos ver Deus. Porque eu tenho certeza que se você conseguisse enxergar a presença de Deus do seu lado, você agiria de uma maneira completamente diferente. Só que o fato de nós não vermos Deus faz com que a gente quase que ignore a presença dele do nosso lado. Isso é uma triste realidade, porque cada dia que passa as pessoas têm ignorado mais a presença de Deus somente pelo fato que elas não conseguem ver a Deus. Isso é muito triste. Então, pessoal, nós precisamos entender qual é o tipo de relacionamento que você quer construir com Deus. Sabe por quê? Porque enquanto Samuel trabalhava para Deus, ele não conseguiu conhecer quem é Deus. Somente no dia que ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus, é que ele conseguiu diferenciar essa voz das outras vozes que estavam com ele, e aí Deus revelou a sua palavra para Samuel. E qual foi a consequência? A partir do dia que Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus, isso estava lá, isso está escrito lá no verso 19 do capítulo 3, fala o seguinte: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló,
onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Ou seja, Samuel só conseguiu ver, só conseguiu começar a viver o chamado de Deus para sua vida, não foi quando ele começou a desempenhar funções para Deus. Samuel só começou a viver o plano que ele tinha, que Deus tinha na vida dele, quando ele conseguiu entender a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. E sabe o que isso me diz? Isso me faz ter mais certeza do quanto Deus é bom, do quanto Deus é perfeito e do quanto Deus é inteligente. Sabe por quê? Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por que 2 ouvidos e uma boca? Porque Deus já sabia que melhor é ouvir do que falar e fazer. Mais uma vez eu vou repetir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque Ele entende que é mais importante aquilo que eu ouço do que aquilo que eu falo. Ouvir a voz de Deus é muito mais importante do que fazer coisas para Deus. Porque quando você ouve, você tem a nítida clareza do qual é o caminho que você deve seguir. Quando você só fala, você perde a capacidade de ouvir e entender o que a outra parte tem para te dizer. E sabe qual que é um outro grande problema no nosso relacionamento com Jesus? Todas as vezes que a gente se dedica em oração, a gente se dedica no nosso tempo só para falar. Falar, falar, falar e falar. E Deus deve ficar olhando pra gente com um olhar de muito carinho, de muito amor. E aí você termina o seu longo discurso. Discurso esse, muitas vezes ancorados em muitos pedidos. Muitos pedidos. Porque se tem alguém que sabe pedir com força, somos eu e você. E a gente pede. E a gente pede. E pede. Pede, pede. Na hora que a gente termina a nossa listinha de desejos, né, mais parecendo aquela listinha de desejos de sacolinha de supermercado online, adicione a sua lista de desejos. Quando a nossa listinha de desejos está bem cheia, o que a gente costuma fazer? É como se literalmente Deus falou: nossa, acabou? Acabei. Então vamos, deixa eu te falar uma coisa. Aí na hora que ele olha para você de novo, você está dormindo. Você está literalmente dormindo. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente já falou tanto. Já nos cansamos de falar, que quando Deus vai falar com a gente já está cansado demais. Não sei se você se identifica com isso, né? Mas acredite, existe um mundo espiritual esse que existe alguém que não quer deixar com que eu e você se aproxime de Deus. Esse alguém chama-se Satanás. Satanás não quer que você ouça a voz de Deus. Satanás não quer que você consiga compreender a voz de Deus, nem saiba dos propósitos de Deus para a sua vida. Porque se você não souber qual é o seu propósito, você vai viver como uma pessoa totalmente inútil, porque você não tem um motivo para, de fato, estar vivo. Então, como se não bastasse a nossa falta de dedicação ao fazer as coisas para Deus, a nossa falta de organização em relação ao nosso tempo, nós ainda temos que jogar também contra um mundo espiritual que trabalha para que a gente não viva aquilo que a gente propôs, aquilo que talvez a gente gostaria. Então, não apenas o contexto físico, mas a gente tem amigos, pai, mãe, irmãos, não sei o que, nananana. A gente ainda tem que lidar com o contexto espiritual, que é Satanás travando e não querendo que a gente ouça a voz de Deus. Agora, você acha que você vai de fato conseguir ouvir a Deus falando com esse nível de dedicação que você tem hoje? Complexo, hein?
Na Bíblia, esses dias para trás, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Pouquíssimos homens conseguiram, de fato, ouvir a voz de Deus audível. A maior parte das pessoas com quem Deus se relaciona, ele se relaciona e se revela através da sua palavra. E aí a minha pergunta é, a gente fica igual um trem falando, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir. Deus fala nos meus ouvidos aqui como se fosse alguém conversando. Por que adianta se Deus falar, você não vai reconhecer? Por que adianta Deus falar? Você não vai reconhecer, porque você não dedica tempo para relacionar com Deus. A gente fica pedindo que Deus faça as coisas por nós, mas muitas vezes a gente não faz a menor ideia do que a gente está pedindo, porque se Deus falar, você não vai conseguir entender, então você está gastando tempo de teu de graça. Você não entende. Você não consegue saber se é uma voz da sua cabeça ou se é a voz de fato de Deus. Você não consegue compreender isso. Pedro dá um direcionamento para nós de como podemos nos conectar de forma assertiva para conseguir aprender a ouvir a voz de Deus. Um excelente comentário. Um comentário bem pertinente. Como ouvir a voz de Deus? Vou dar algumas dicas para vocês. A principal maneira que existe de você ouvir a voz de Deus é através daquilo que Ele já revelou para nós. Existe a palavra de Deus revelada e existe a palavra de Deus não revelada. O que é a palavra de Deus revelada? Aquilo que Ele já deu a conhecer para cada um de nós. E o que Ele já deu para nós que nos é conhecido? Essa que é a palavra de Deus revelada. Bíblia é a palavra de Deus revelada. Aqui na Bíblia, gente, não é à toa que ela é chamada de palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia é chamada de palavra de Deus. E aqui na Bíblia, eu vou te falar assim, vou fazer um chute, mas eu vou fazer um chute daquele chute bem dado. Eu arrisco dizer que 95% das nossas aflições, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, a maior parte daquilo que hoje as pessoas buscam dentro de um relacionamento com Deus, elas vão conseguir ter respostas quando elas lerem a Bíblia. Mas não é ler, é quando você se dedica para poder ler e aprender a Bíblia. Quando você faz com que essas letras aqui, a minha oração não foi uma oração aleatória, não sei se vocês conseguem perceber isso, quem estava no início da live, eu falei assim em oração, que as letras que estejam escritas nesse livro, elas se tornem verdade na nossa vida e que elas possam gerar vida em nós. Eu fiz essa oração no início e foi de propósito. Por quê? Porque cada palavra que aqui está escrita tem o poder de gerar vida em nós. Mas a gente precisa, de fato, se dedicar para essa palavra. Não basta ler a Bíblia como se ela fosse um tabloide de notícias, porque isso não vai gerar vida em nós. O que gera vida é quando a gente se dedica, abre ali aquela Bíblia e fala: Deus, fala comigo nesse momento. Eu estou aqui de coração aberto, sem sono, e eu queria muito que o Senhor falasse comigo. Revela essas palavras, faça com que as coisas saltem aqui aos meus olhos e eu consiga de fato perceber aquilo que o Senhor quer falar comigo. Olha para você ver. Eu estou percebendo que nesses últimos dias o nível do meu relacionamento com Jesus está mudando. Eu tenho acordado absurdas vezes na madrugada. Hoje eu quase não dormi e estou aqui inteirão. Eu dormi muito pouco. Na verdade, a gente foi para uma festa de aniversário, chegamos meio tarde, e aí começamos a conversar. Quando demos por nós, já era em torno de 2 horas da manhã.
E nada de dormir. Eu e Rafa dando risada. Agora tá lá, bonitinha, tá lá, ó. Dormindo e eu tô aqui na live. Glória a Deus por isso. Mas já tá lá, ó. No soninho. E aí, o que acontece? Fui dormir em torno de umas 2 e tanta da manhã, não sei. De 2 e tanta até 5h23, que foi a hora que eu olhei no relógio, eu devo ter acordado umas 3 vezes. Para baixo de umas 3 vezes. Acordei a primeira, voltei e cochilei. Fui no banheiro, fiz um pipi, um pips, voltei e cochilei mais um pouco. E aí me deu uma vontade tremenda de ir no banheiro, como se eu não tivesse ido. Parecia que a urina brotava dentro do meu corpo. E eu levantei, fui no banheiro de novo. Fiz um xixizinho, voltei pra cama. E aí, de novo, veio aquela vontade interminável de fazer xixi. Falei, Deus do céu, que é isso? Que loucura que é essa? Fui no banheiro, fiz xixi de novo, só que dessa vez o olho ficou estatelado. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus, o senhor tá querendo falar comigo? 3 vezes eu aqui acordei, fui dormir mais de 2 horas da manhã, aí eu bati o olho assim no relógio, 5h23, dormi quase nada, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma live, mas o senhor tá querendo falar comigo? Porque se eu olhasse pro lado e visse um anjo falando assim, Pedro, levante da sua cama, vá para a sala e leia a Bíblia, porque eu quero falar com você. Eu tava aqui na sala em 2 tempos. Mas eu não vi nada, eu não ouvi com os meus ouvidos nada. Na verdade, quem sou eu na fila do pão para ouvir Deus com os meus ouvidos? Quem sou eu na fila do pão? Na verdade, se você for pegar a história bíblica, pessoal, capaz de você talvez contar nos dedos quantas pessoas conseguiram ouvir Deus audivelmente. É pouquíssima gente. São só os mais brabos no relacionamento com Deus que conseguiram ouvir a voz de Deus mesmo. Quem que é a gente na fila do pão achando que Deus vai falar no nosso ouvido? Você é Samuel, filho? Você é Samuel? Você é Moisés? Quem que é você na fila do pão para achar que Deus vai falar no seu ouvido? Você é Moisés? Você é Jesus? Você é parecido com... Você é parecido com Samuel, com Elias, um dos maiores profetas que já teve? Quem que é nós na fila do pão para achar que Deus tem que falar no nosso ouvido? Não, Deus já deu a palavra dele, revelada, está aqui, só tem que buscar. E aí eu cheguei e falei, nossa, mas eu não dormi nada. Meu Jesus, amanhã eu vou acordar só com pó. E hoje eu tenho coisa demais para fazer. Inclusive, nós estamos aí no período de jejum e oração. Hoje vai até 3 horas da tarde. Eu sem dormir, sem comer, lotado de trem para fazer. Estamos aqui agarrados na live. Vamos passar o dia dando glória a Deus, porque vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E aí, sabe o que eu fiz? Na 3ª vez que eu fui levantar para fazer o meu xixi, eu perguntei para Deus, o senhor quer falar comigo? E eu senti no meu coração Deus falando, quero. E eu falei, mas pode ser aqui na minha cama? Porque aqui tá quentinho. Pode ser daqui? E aí Deus falou comigo, não. E ele ainda falou assim, eu senti ainda aqui. Você ainda pega o boi, Pedro, que lá na sala tem um tapetinho que fica lá, depois eu vou mostrar pra vocês, lá no sofazinho, tem um tapetinho que você ainda consegue ajoelhar, porque senão você ia ter que ajoelhar no chão frio. Lá já tem um tapetinho, eu vou te falar, esse tapetinho que eu tô pisando aqui, parece que ele foi providencial, porque ajoelhar aqui nesse tapetinho é top. E aí eu levantei, no frio de -8 graus aqui, que tá fazendo um frio de lascar, saí do meu quarto, vim aqui pra minha sala, acendi a luz e comecei a orar. E aí eu fui levado a um texto, né, que eu li esse texto inteiro e não percebi nada, mas uma frase desse texto, uma frase, só uma. Na hora que eu li aquela frase, eu falei, ui, é aqui.
bati o olho e falei, é aqui. E aí eu fixei naquela frase. Terminei de ler o capítulo todo e tal. E eu fixei naquela frase e eu falei, é isso aqui que Deus tinha para falar comigo. E aí aquilo me trouxe uma confirmação de uma decisão que eu precisei tomar há pouco tempo. Uma decisão bem difícil, na verdade, mas trouxe para mim uma confirmação com uma frase. Eu li, vou falar, uns 4 capítulos. E aí eu parei para pensar, depois eu sempre faço essa reflexão quando eu leio, o que chamou a minha atenção nesse meu momento de leitura. O que dessa palavra que é a palavra escrita em letras, que enquanto um livro, a Bíblia é só letras, mas o que dessas letras virou vida em mim? Aquela frase virou vida. E aí eu falei, Deus realmente estava querendo falar comigo. Deus estava querendo confirmar uma decisão que eu precisei tomar. E aquilo gerou vida no meu coração. E aí eu vim para cá, né? Continuei o meu momento de oração. Já sabia mais ou menos o que eu iria falar na live, né? Que eu já tinha comentado isso às 2 e pouca da manhã com a Rafa. Então eu vim para cá, reli o texto de 1 Samuel, Deus falou um pouco mais, falou comigo. Olha, Pedro, você precisa também se dedicar no seu relacionamento comigo, porque se você aí, aonde isso que eu tô falando sobre o ouvir e conhecer a Deus, foi Deus falando comigo para trazer para vocês. Mas e para mim? Porque não adianta nada eu querer, né, só gerar na vida das pessoas se Deus não faz em mim. Deus tem que fazer em mim primeiro para que eu possa, através das lives, através da vida com a igreja, através das nossas pregações, da nossa vida lá na nossa igreja, para que eu possa gerar isso na vida das pessoas. E eu já tinha certeza do que Deus tinha para falar com vocês hoje aqui na live. E aí eu cheguei e falei, tá, Deus, mas e eu? O que o Senhor vai falar comigo? Eu tenho feito isso muito frequente, eu tenho feito isso muito nas minhas orações, porque hoje, né, eu tenho percebido que o nosso tempo e a nossa dedicação, né, eu e a Rafa, a gente tem se desgastado muito para que a gente abasteça as outras pessoas. Eu tenho me dedicado muito para que as pessoas sejam abastecidas e cheias de Deus, mas muitas vezes a gente esquece da gente mesmo, principalmente eu que estou muito envolvido. Eu tenho lives aqui, aí eu falo lá na igreja, tenho a palavra lá na igreja, então eu sempre estou me dedicando. As minhas orações estavam sendo, Deus, o que o Senhor tem para falar com aquelas pessoas? Só que eu estava esquecendo de quem? O que o Senhor tem para falar comigo? E aí Deus, eu tenho começado a orar nesse sentido. E aí eu cheguei ontem e falei, tá, Deus, eu já sei o que eu vou falar amanhã na live. E comigo? O que o Senhor quer falar? E aí foi onde Deus falou comigo, né? Que foi esse finalzinho de 1 Samuel que eu acabei de ler para vocês, né? 1 Samuel capítulo 3. Eu já tinha fechado, mas eu vou abrir aqui de novo, ó. Eu tô bom na Bíblia, hein? Abrir rapidaço. Que foi o quê? Deus falou comigo, Pedro, a partir do momento em que Samuel ouviu a minha voz, ele foi confirmado como profeta em Israel. A partir do momento que ele conseguiu identificar a minha voz no meio de tantas vozes, foi quando eu comecei a trabalhar na vida dele. E para que você de fato seja confirmado para aquilo tudo que eu tenho chamado vocês, para que vocês consigam se estabelecer nessa vida de ministério, é mais importante vocês estarem com os ouvidos abertos do que com a boca aberta. Vocês têm falado muito, que vocês têm ministrado na vida das pessoas, né? E vocês têm me ouvido para poder ministrar na vida das pessoas, mas vocês precisam me ouvir para que eu consiga direcionar vocês nos planos que eu tenho para vocês. Vocês se dedicam muito para abençoar os outros, isso é muito bom, mas vocês precisam se dedicar para que eu os abençoe também.
E Deus falou comigo e eu comecei a falar: Deus, então eu preciso ouvir a sua voz. Não para falar com as pessoas, mas eu preciso ouvir a sua voz para que o Senhor me direcione, né? Então, é o tempo todo Deus enchendo a minha vida para que eu possa, de fato, entregar para vocês. Eu e a Rafa, para que a gente possa entregar para vocês. Só que tudo isso, pessoal, passa pelo filtro do que é melhor ouvir do que falar. E a gente precisa entender isso, porque no nosso relacionamento com Deus a gente está muito mais preocupado em falar e fazer, mas o que importa mesmo é o que você consegue ouvir de Deus. E a minha pergunta para a gente caminhar para o final é: o que você tem ouvido de Deus? Você tem conseguido identificar a voz do Senhor quando Ele fala com você? Você tem conseguido, no meio de tantas coisas que acontecem, você consegue ver Deus falando com você? Você consegue perceber Deus chamando a sua atenção, seja através de um xixi numa madrugada, seja através de algo inusitado que acontece? Você consegue perceber que muitas dessas situações podem ser Deus chamando a sua atenção porque Ele quer falar com você? Só que a gente acha que são coisas aleatórias. Só que a gente precisa entender que Deus, Ele está o tempo todo ao nosso redor querendo se revelar, querendo falar com a gente. Só que a gente passa batido nas oportunidades e a gente perde a oportunidade. Eu poderia muito bem, eu ainda cheguei e falei: Deus, hoje de madrugada lá na cama, eu falei: mas não rola do Senhor falar comigo aqui da minha cama, não, porque se o Senhor for falando enquanto eu estou aqui, eu posso pelo menos ficar de olho fechado e tentando dormir. Gente, eu me lembro de eu falar essa frase há poucas horas atrás, era 5h23 da manhã. Falei: porque eu posso ficar de olho fechado aqui, porque eu não dormi nada. O Senhor sabe que eu não dormi nada. Mas eu posso ficar aqui de olho fechado e tentando dormir para que eu consiga pelo menos aproveitar essa 1h30 que tem até dar 7 horas, que eu me levanto 7 horas quando tem a live. Mas, e Deus falou comigo: não, porque se você ficar aqui, você vai dormir. E eu quero falar, e eu não consigo falar com quem está dormindo. Até posso falar através de sonhos, mas não é como eu quero falar com você hoje. Eu quero que você se levante da sua cama, porque eu preciso de você acordado. Eu preciso de você acordado, porque o que eu quero falar está numa palavra revelada através da Bíblia. E para que você consiga ler a Bíblia, você vai conseguir ler a Bíblia no escuro? Eu peguei e falei: tá bom, vou me levantar. Me levantei da minha cama, vim para minha sala, orei a Deus, bati o meu joelhinho no chão e ouvi a voz de Deus, o que Ele tinha para falar comigo. Por quê? Porque eu de fato tenho aprendido dia após dia a ouvir um pouco mais da voz de Deus. Tenho muito para aprender ainda, muito mesmo, muito. Mas eu acredito que na medida que o tempo vai passando, nós vamos nos dedicando mais e vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E é nessas horas que, de fato, acontecem aquelas coisas assim, bem inusitadas que Deus fala no nosso coração e a gente tem a capacidade de ouvir. Então, meu desafio para você nessa manhã é: fale menos e ouça mais. Não só no seu relacionamento com Deus, mas muitas vezes nós temos tido relacionamentos conflituosos dentro das nossas famílias. Agora olha só, hein? A guinada, a sacada que Deus deu aqui. Muitas vezes a gente tem tido relacionamentos extremamente conflituosos nas nossas famílias, com os nossos maridos, com as nossas esposas, porque a gente está muito mais preocupado em falar do que ouvir. Muitas vezes a gente não consegue compreender os momentos que os nossos filhos eles estão passando. Nós estamos com relacionamentos
truncados com os nossos filhos, e os nossos filhos estão se afastando de nós porque nós falamos demais, mas não ouvimos aquilo que os nossos filhos têm para dizer. Muitas vezes a gente perde amizades, e perde mesmo, a gente se torna pessoas taxadas como chatas, como intransigentes, de opinião forte demais, pessoas que não cedem, pessoas que são vistas como mandonas, porque a gente fala demais e a gente não está disposto a ouvir. Eu e a Rafa, a gente tem um ditado aqui em casa que é o seguinte: gente chata não é convidada para nada. Gente chata fica em casa. E você se torna uma pessoa chata quando você fala demais, mas não está disposto a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Ninguém quer estar perto de gente chata. As pessoas querem estar perto de quem é legal, de quem é agradável, de quem tem uma companhia legal, de quem tem uma prosa boa. Gente chata fica dentro de casa, sem amigo. É assim mesmo. Então, sabe o que a Bíblia fala? Olha só, eu amo esse versículo. Provérbios, não sei o endereço não, mas aí você joga no Google, você vai ver. Provérbios fala o seguinte: até o tolo vai parecer que é sábio se ele ficar calado. Até o tolo vai parecer que é sábio se ele ficar calado. Quer pagar de inteligente? Fica caladinho. Você pode não saber do assunto, fica caladinho, que vai dar mais lucro para você do que você falar de coisas que você não entende, você dar a sua opinião em assuntos que você não é chamado. Dar opinião demais é a pior coisa que tem. Fica caladinho. Ouve o que as pessoas têm para dizer. Nós precisamos exercitar o ouvir mais, porque o ouvir é muito mais importante do falar. A Bíblia fala que o falar correto, o conselho correto é como um bálsamo na vida das pessoas, né? A palavra nossa, quando ela sai da nossa boca, ela precisa ser uma palavra certa, assertiva, correta, que vai assim, ó, no coração das pessoas. A gente não tem que sair falando palavra pro vento, não. A gente precisa ouvir. Treine o seu ouvido para que você se torne um bom ouvinte, para que você se torne uma pessoa que de fato consiga compreender as vozes que estão ao seu redor. Ouça as pessoas, ouça a voz de Deus, porque quando nós ouvimos, principalmente a voz de Deus, nós temos direção. O ouvir nos traz direção, o ouvir nos traz orientação, o ouvir nos traz conselhos. Tudo que nós precisamos muitas das vezes nas nossas vidas é ouvir um pouco mais. Ouça o que Deus tem para você. Ouça. Você precisa falar menos e ouvir mais. A Renata Alves escreveu: silêncio vale ouro, vale mesmo. Falar pouco vale ouro. Então, minha dica para você nessa manhã é: quer se relacionar com Deus de maneira adequada? Lá, o Eltinho e a Fina mandando aí, Provérbios 17:28. Quer ter um relacionamento com Deus no qual você consiga de fato entender o máximo desse relacionamento? Primeiro, você precisa dedicar tempo. Trabalhar para Deus não significa que você conhece Deus. Isso é uma verdade. Samuel trabalhava muito para Deus, mas ele não conhecia Deus. E ele só começou a conhecer Deus no dia que ele ouviu a voz de Deus. Então, para de querer falar demais enquanto você deveria estar ouvindo. Ouvir é muito melhor do que falar. Amém? Captando a mensagem, amado mestre. Sandrinha, você é uma querida, né?
Heineken. Peraí. Pedro, poderia me tirar essa dúvida da relação sexual? É isso mesmo? Relação sexual com jejum? É isso mesmo? Peraí, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui, porque agora eu fiquei um pouco confuso. Peraí, deixa eu tentar aqui. Achei aqui. Pedro, sobre o jejum. Quando estamos em jejum, pode-se ter relacionamento sexual durante os dias de jejum? Ué, mas não tem nada que proíbe, não, né? Não tem absolutamente nada que proíbe. A Bíblia fala o seguinte: se você for fazer alguma abstinência sexual, que isso seja combinado com o seu marido. Não é essa a proposta do jejum que nós fizemos, né? Nós estamos... Alexia, parar. A bichinha ali estava querendo falar. Mas a proposta desse nosso jejum... Alexia, parar. Alexia, parar. A proposta do nosso jejum hoje, né, não é esse tipo de abstinência. Nós estamos fazendo um jejum, né, para que a gente se abstenha do nosso alimento para nos dedicarmos a Deus. Mas a própria Bíblia fala que se for fazer alguma abstinência no sentido sexual, é que você combine com o seu marido e que isso seja por um breve intervalo de tempo, tá? É possível você fazer? É, mas não é essa a nossa proposta, pra já logo de cara, né? Mas você precisa fazer um movimento muito certo disso, porque a gente sabe que o relacionamento sexual normalmente é algo que traz um peso muito grande quando você se abstém disso. Então fique esperta, né? Se você for fazer algum jejum nesse sentido, combina muito bem combinado para que você não tenha aí desviar no meio da coisa, você não cria um outro problema aí para você, né? Então fique esperta, um bom entendedor, meia palavra basta, né? A Alexa tava aqui me fritando aqui, né, querendo atrapalhar a live. E aí é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O jejum hoje, gente, é até às 15 horas, né? Hoje nós já passamos aí a nossa primeira semana inaugural, foi até às 12. A partir de hoje nós já começamos o jejum até às 15 horas, né? E aí, mais uma vez, a intenção do jejum não é trazer prejuízos físicos para ninguém. Então, se você tem alguma questão de saúde, algum problema que talvez possa, né, impedir você de prosseguir até as 15, faça jejum até meio-dia. Por exemplo, a Rafa, ela é bariátrica, né? Então, ela vai manter todos os dias até às 12 horas. Eu já não sou, então eu vou prosseguir até às 15 e depois vou prosseguir até às 18 na outra semana, né? Mas jejum sem oração é regime. Então, pessoal, não façam jejuns se vocês não estiverem dispostos a se dedicarem também em um tempo de oração para que vocês possam ouvir a Deus, né? Jejuar tem que vir acompanhado de um momento de dedicação ao Senhor. Então, se você não estiver disposto a fazer nenhum movimento que possa te levar para mais perto de Deus, você vai estar fazendo um regime. Não faz sentido isso, porque o jejum, quando a gente reúne e faz esse jejum todo mundo, é para que a gente de fato possa ter um momento mais próximo, para que a gente possa ouvir, estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, se você não estiver disposto a isso, não vale a pena. Não vale a pena. Então, tem que ter dedicação para que você de fato queira ouvir a voz de Deus mais perto. Que a gente falou aqui a live inteira, ouvir a voz de Deus é mais importante do que fazer qualquer coisa. Ouvir a voz de Deus é mais importante do que o jejum em si, né? Então,
não faz jejum se você não estiver disposto a querer se dedicar para ouvir a voz de Deus, porque não vai fazer sentido, vai ser igual fazer um regime. Amém? Então é isso que eu tinha para trazer hoje, nessa manhã, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus fale aí ao seu coração. Tem uma pergunta aqui. Pedro, no fim da live, fale sobre o jejum que muda o horário hoje, por gentileza. Eu acabei de falar. Então, até ontem a gente tinha jejuado até meio-dia. De sexta-feira, hoje, até as quinta-feira da semana que vem, nós vamos jejuar até as 15 horas, aqueles que puderem. E na sexta-feira da semana que vem, até a outra, nós vamos jejuar até as 18, né? Somente aqueles que puderem, que não tiverem problemas de saúde ou fatores que limitam essa possibilidade de jejuar até mais tarde. Se você não pode, não faça. Não faça, porque eu não quero ninguém falando: fui pro hospital porque eu fiz o jejum que o Pedro e a Rafa propuseram. Não vem botar isso na minha conta, não. Não faça se você não puder e não tiver apto para isso. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Eu vou nessa, que eu tô cheio de coisa para fazer. Mas que a gente saia daqui dispostos a ouvir a voz de Deus, porque o que Deus tem para falar conosco é muito mais importante e muito mais valioso do que aquilo que a gente acha que ele tem para dar. Aquilo que sai das mãos de Deus é muito mais irrelevante do que aquilo que sai da boca de Deus para nós. A gente muitas vezes quer receber aquilo que vem das mãos de Deus, que são coisas muito boas. Mas aquilo que sai da boca de Deus é muito mais importante. É muito mais importante. Amém? Então que Deus fale aos seus corações, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa manhã, em nome de Jesus. Hoje de noite estaremos lá no monte orando, né? Buscando a Deus, clamando a Deus por essa segunda etapa aí do nosso jejum, né, que vai ser uma etapa extraordinária. Então a gente vai buscar a Deus aí nesse sentido e aí a gente se vê hoje à noite lá no monte, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fui!